Olá, turma. Na aula de hoje, continuaremos discutindo o modelo Kalekiano. Como a gente viu na aula passada, no modelo do Kalek, ele tem uma diferença fundamental em relação ao modelo keynesiano e ao modelo neoclássico, à medida em que ele considera a distribuição funcional da renda, ou seja, o quanto a renda está localizada na mão dos capitalistas e o quanto ela está localizada na mão dos trabalhadores. Isso tem impacto no efeito do crescimento de longo prazo no seu modelo, onde, por um lado, um lucro maior implica numa reversão maior em investimento e poupança, e isso é positivo para o crescimento econômico de longo prazo, mas também uma participação maior de salários na renda nacional tem um efeito distributivo que tem como consequência um efeito multiplicador da renda e, por conseguinte, também tem um resultado positivo, favorável para o crescimento econômico. No tocante ao nível de produto, assim como no modelo keynesiano tradicional, o Kalec ele vai considerar como um dos principais mecanismos de expansão da produção e da variação dos ciclos econômicos o nível do investimento agregado realizado pelos capitalistas. Então, nessa aula, o foco principal vai ser o investimento e também os ciclos econômicos dentro de uma dinâmica kalekiana. Então, primeiramente, vamos começar discutindo as razões que determinam o investimento para o Kalec. Então, primeiro, os determinantes das decisões de investir em capital fixo. É importante destacar aqui no Kalec que o investimento presente em capital ele afeta o investimento futuro. Tá? Então, por um lado, o nível de investimento ele gera mais renda, amplia as margens de lucro e isso também, com uma expectativa positiva sobre o futuro, estimula novos investimentos. Contudo, o aumento do estoque de capital ele reduz a participação relativa dos salários na renda nacional e com isso diminui o efeito multiplicador. Ademais, a existência de capital fixo, de um estoque de capital fixo maior no presente, desestimula o investimento no período subsequente, à medida em que há custos de manutenção do capital. Então a gente tem esses dois efeitos. Por um lado, o investimento expande a produção, por outro lado, ele também desestimula investimentos futuros. Então as decisões de investir em um dado período de tempo para o Kalec, determinadas por certos fatores que operam durante esse mesmo período, seguem-se com um hiato temporal, investimentos efetivos. O hiato temporal é devido em grande parte ao período de construção, mas também reflete fatores como decisões empresariais retardadas. Se indicarmos a quantidade de decisões de investimento em capital fixo por unidade de tempo por D e o investimento em capital fixo por F, teremos a relação Ft mais T igual a dt, onde T é a distância horizontal entre a curva das decisões de investimento por unidade de tempo e D, né, que é D, e a curva temporal de investimento em capital fixo, que é o F. Ou seja, para o Kalec, as decisões de novos investimentos, portanto, só serão tomadas se no período considerado ocorrerem modificações na situação econômica que alarguem as fronteiras delimitadas para os planos de investimento por esses fatores. Porque o ponto, como foi colocado, é que ao realizar o investimento no presente, muitos dos efeitos desse investimento eles têm efeito retardado no nível de produção e nos custos de produção da empresa. Então, para realizar um investimento, não basta planejá-lo. É necessário que hajam mudanças conjunturais que sejam favoráveis a tal ponto
que estimulem a realização de novos investimentos privados, porque senão não compensaria economicamente realizá-los, dado que ainda há efeitos retardados do investimento realizado no pretérito. Então, à medida em que o investimento anterior ele vai se desenvolvendo e se realizando em mercadoria e em custos de produção, só se torna atrativo realizar um novo montante de investimento se as condições de mercado se alterarem. Então, o primeiro fator que influencia o investimento no CALEC está intimamente ligado à acumulação interna de capital, isto é, a poupança bruta das firmas. Haverá uma tendência a empregar essa poupança em investimentos. E além disso, o investimento pode ser financiado por dinheiro vindo de fora, atraído pela acumulação de capital da empresa. Então, à medida em que a empresa ela consegue reter, né, lembrem que o lucro do empresário, uma parcela vai se tornar investimento, uma parte consumo do empresário e outra parte se torna poupança. No caso, a poupança ela decorre do próprio investimento. Ela é uma parcela da renda do capitalista, uma parcela do lucro que não foi gasta. E essa poupança ela permite a ampliação de investimentos futuros e também a recepção de capital financeiro externo, de investidores financeiros. Então, a poupança bruta das firmas expande os limites impostos aos planos de investimento pelas restrições do mercado de capitais e pelo fator do risco crescente. Seguindo essa suposição, a taxa de decisões de investir em capital D é a função crescente do total da poupança bruta S das firmas. Então lembrem, por um lado, para realizar investimentos, as empresas elas recorrem ao uso principalmente as grandes corporações, do mercado financeiro, do mercado de capitais, mas sempre com a questão de que quanto mais a empresa cresce em tamanho, maior o risco que ela enfrenta, né? Maior a probabilidade dela se alavancar e quebrar, né? Isso é o que a gente discutiu na aula passada, do fenômeno do risco crescente. E esse risco crescente é o limitante para a expansão da produção. O que serve de contrapeso ao risco crescente para o CALEC é a existência de poupança bruta da empresa. Então, quanto maior a poupança que a empresa tem, ela consegue postergar os efeitos do risco crescente e expandir seu nível de produção. Outro fator que influencia a taxa de decisões de investimento é a elevação dos lucros por unidade de tempo. Um aumento dos lucros do começo ao fim do período considerado torna atraentes certos projetos anteriormente considerados não lucrativos, permitindo dessa forma a ampliação dos limites dos planos de investimento no decurso do período. Então, mais poupança, né, permite um investimento maior, um nível de lucro também mais alto, também estimula a ocorrência de novos investimentos. E, finalmente, o incremento líquido de capital em equipamento por unidade de tempo afeta de modo adverso a taxa de decisões de investimento, isto é, sem esse efeito, a taxa de decisões de investimento seria maior. De fato, um aumento no volume de capital em equipamento, se os lucros P se mantiverem constantes, significa uma redução da taxa de lucro. Da mesma forma que uma elevação dos lucros dentro do período considerado torna convidativos projetos de investimento adicional. A acumulação de capital em equipamento tende a restringir os limites dos planos de investimento. Então vocês veem que a gente tem duas forças favoráveis à expansão do investimento, que é o aumento da poupança bruta das firmas, né, que por um lado vai fazer com que se diminua o risco crescente delas, a expansão dos lucros das empresas, né, que criam também uma expectativa positiva e permite que se realizem, inclusive, investimentos que estavam
planejados, mas não estavam sendo realizados. E para o lado negativo, a gente vai ter o aumento do capital, do estoque líquido de capital fixo da empresa, por aqueles fatores que a gente comentou do hiato temporal. À medida em que há um hiato temporal entre a compra da máquina, do equipamento, e a realização dele em produção e de custos de produção, à medida que esse estoque cresce, se torna mais oneroso realizar investimentos. Então, se indicarmos o valor do estoque de capital em equipamento deflacionado pelos preços apropriados por K, ou seja, excluindo os efeitos de inflação, poderemos dizer que a taxa de decisão de investimento, que aqui vai ser representado por D, é ceteris paribus, função decrescente de ΔK sobre ΔT, ou seja, da variação do capital em relação ao tempo. Em resumo, a taxa de decisão de investimento D é, como primeira aproximação, função crescente da poupança bruta e da taxa de modificação dos lucros, ΔP sobre ΔT, e função decrescente da taxa de modificação do estoque de capital em equipamento, ΔK sobre ΔT. Supondo ademais uma relação linear, teremos o FT mais T é igual a ST, então uma relação positiva da poupança, mais B delta PT sobre delta T, da variação, uma relação também positiva do lucro, menos C vezes delta K sobre delta T, uma relação negativa do capital, mais D, que representa aqui valores autônomos a esses outros determinantes. Em conjunto, o ΔPT sobre ΔT e ΔK sobre ΔT mostram o que chamamos de princípio do ajustamento do estoque de capital e representam uma proxy para o grau de utilização da capacidade. Se a demanda efetiva se expande, refletida em ΔP sobre ΔT, ou seja, na ampliação dessa variação, para dadas condições estruturais, as decisões de investimento respondem positivamente. Mas quando o capital novo entra em operação, expresso em ΔK sobre ΔT, provoca queda na taxa de lucro, desestimulando novas decisões. Então, à medida em que há uma expansão da demanda agregada, uma expansão do consumo, e que a gente pode pensar numa alteração da participação dos salários em relação aos lucros na renda nacional, em que os salários se expandam, ou hajam políticas de estímulo ao consumo, seja via crédito, seja via políticas distributivas, em que façam que o consumo cresça, o lucro das empresas vai crescer e com isso o investimento também vai crescer. Contudo, à medida em que as máquinas e equipamentos realizados no período anterior, compradas, entrem em operação e aumentem a capacidade ociosa das empresas, as margens de lucro vão cair, isso vai desestimular as novas decisões de investimento. E isso tem efeitos cíclicos. É esse tipo de variação entre o comportamento dos novos lucros, estimulando a realização de novos investimentos, e a entrada do capital, do estoque de capital realizado no período anterior, a entrada dele no modo de produção, é que vai fazer com que haja períodos de maior expansão, de maior retração da economia. Então, gerando um comportamento cíclico, da expansão do PIB ao longo do tempo. Dentro desses fatores, a gente pode considerar alguns que também são relevantes, mas que não foram considerados dentro desse modelo. Então, pode-se perguntar, por exemplo, por que as modificações na taxa de juros, que geralmente no modelo keynesiano são relevantes para entender o investimento, que têm efeito oposto às das modificações dos lucros, não foram consideradas codeterminantes das decisões de investir. Então, a primeira coisa é que essa simplificação baseou-se no fato
que a taxa de juros a longo prazo, tomando como medida os rendimentos dos títulos do governo, principalmente do governo dos Estados Unidos, não representa flutuações cíclicas nítidas. Lembrem que a gente discutiu na aula passada que para o CALEC a taxa de juros que importa é a taxa de juros de curto prazo, mas no que se refere à tomada de investimento e de planejamento, as empresas olham para a taxa de longo prazo. E a taxa de longo prazo e a relação da taxa de curto e de longo prazo. Mas pro CALEC, a taxa de longo prazo não importa, porque ela tende a se manter constante. Então, como ela tende a se manter constante ao longo do tempo, a taxa de juros efetivamente não afeta o nível de investimento pro CALEC. Diferente da teoria keynesiana. E aqui é um ponto que cabe como crítica, né? De acordo com a teoria do investimento de CALEC, o investimento em capital fixo por unidade de tempo é determinado com um hiato temporal por três fatores: pela poupança bruta interna, pela taxa de elevação dos lucros e pela taxa de elevação do volume de capital. Contudo, a posição irá se modificar se abandonarmos algumas das suposições feitas. Sustentamos que as inovações tendem a elevar o nível de investimento a longo prazo e, portanto, produzem uma tendência ascendente a longo prazo. Por outro lado, a existência de poupança corrente externas firmas, realizada pelas pessoas que vivem de rendimentos, tendem a deprimir o investimento e, portanto, a diminuir o desenvolvimento a longo prazo. Ou seja, o que está sendo colocado aqui? Que, por um lado, o maior nível de investimento ele gera uma maior taxa de lucro e essa maior taxa de lucro ela vai levar como consequência a investimentos maiores no período subsequente. Com a expansão do capital, a margem de lucro tende a cair e com essa queda vai haver no período posterior uma redução na taxa de investimento. No entanto, se esse capital novo adquirido ele for incorporar dentro dele avanços tecnológicos que levem ao aumento da produtividade ou geração de novas mercadorias, isso pode fazer com que a margem de lucro, em vez de diminuir, cresça. E com isso se teria uma expansão do investimento, né? E um aumento do crescimento econômico. Então, a questão aqui da primeira hipótese do Kalec, em relação ao investimento e a relação dele com lucro e estoque de capital, é que esse estoque de capital ele não seja incorporado de inovações tecnológicas. No momento em que há essas inovações, há possibilidade de expansão do investimento futuro, porque as margens de lucro vão crescer. E em relação à poupança, o que importa para o Kalec é a poupança interna bruta das empresas. Elas têm um efeito positivo no investimento. Já quando se refere à poupança externa, está dizendo a poupança que não é incorporada no circuito produtivo. Ou seja, é uma poupança que está mais ligada à especulação financeira, a indivíduos que vivem de renda. Então, são indivíduos que vivem do chamado rentismo. Então, quanto maior são as possibilidades de rentismo, de comportamento rentista na sociedade, menor vai ser o investimento e maior vai ser e menor também vai ser a taxa de crescimento da economia. Então, o rentismo aqui é um problema dentro da teoria kalekiana. Isso é uma convergência lá com a teoria do Keynes também. As inovações, aqui olhando especificamente para elas, para o Kalec, elas vão surgir no decorrer de um dado período e tornam-se mais atraentes os novos projetos de investimento. A influência desse fator, inovações, é análoga à de acréscimo do montante dos lucros que no decorrer de um dado período torna os projetos de investimento em geral mais atraentes do que eram no princípio desse mesmo período. Cada nova invenção, da mesma forma que cada acréscimo dos lucros, provoca certas decisões adicionais de investimento. E essas inovações elas têm efeitos no trabalho e efeitos na renda. Então a gente pode pensar, por exemplo, na indústria 4.0, né? E na adoção de técnicas mais avançadas ligadas a essa indústria,
que permitiram, por um lado, inclusive expandir a margem de lucro dos capitalistas através de precarização do trabalho, né, seja através da uberização, seja da reforma trabalhista. Então, no primeiro momento, né, piorando a condição dos trabalhadores, conseguiu expandir o lucro através da aplicação de maneira ruim, né, de uma inovação tecnológica, né, rompendo com os elos de trabalho existentes anteriormente, mas isso tem um efeito no médio prazo, né, de detrimento da demanda, porque ao piorar a condição do trabalhador, né, e a participação dos salários em relação aos lucros na renda nacional, qual é a consequência? Uma queda no efeito multiplicador e uma diminuição da taxa de crescimento da renda no longo prazo. Então, esse tipo de medida ela também se torna problemática. Então, as inovações elas são positivas quando elas levam ao aumento da produtividade, levam à criação de novos produtos e a expansão e com isso levam a uma expansão da renda. Quando elas são utilizadas para uma redução do nível salarial, elas podem ter um efeito negativo na taxa de crescimento econômico. Então, esse tipo de percepção só é notável quando a gente considera a distribuição funcional da renda, né, que é algo que o Kalecki faz e, por exemplo, o modelo de Solow não faz. Para o Solow, o avanço tecnológico por si só sempre vai levar a um avanço do crescimento econômico, quando depende da situação, né? Depende também de fatores de demanda. A poupança externa às firmas, né, a gente pode supor que quando o total da poupança bruta das empresas é igual à depreciação, surge alguma poupança externa que é realizada pelas pessoas que vivem de renda. Dessa forma, a poupança interna das firmas, que é igual à depreciação menos a poupança externa, está abaixo do nível de depreciação, o que tende a deprimir o investimento para baixo daquele nível também. Isso introduz uma tendência negativa no sistema. O que isso significa? Que quando a gente tem um aumento do estoque de capital, a taxa de depreciação dos equipamentos, das máquinas, também cresce. Se a poupança bruta interna das empresas ela estiver num patamar em que ela se iguale à depreciação, a existência de poupança externa em outros tipos de rendimento, em outros tipos de ativos financeiros, em que se consegue realizar ganhos financeiros sem precisar realizar produção, isso tem um efeito negativo no investimento, né? Então vai haver uma migração de capital, em vez de ir para as empresas, irem para a especulação, né? E por um lado, isso a gente sabe que tem impacto no ciclo financeiro e possibilidade inclusive de bolhas financeiras com o passar do tempo. Então a poupança externa ela tenderá a gerar uma tendência negativa uniforme se seu valor real constituir uma proporção constante do valor real do estoque de capital. Então, se a poupança externa aumentar com relação ao capital, a tendência negativa se acelerará. Então, se no momento em que há mais poupança externa do que estoque de capital, né, isso tem um efeito negativo porque ela se torna muito mais atraente para a recepção de novos investimentos financeiros do que o sistema produtivo. Então, com isso, os investimentos dos capitalistas vão se reduzir. Como consequência, né, a produção diminui, o nível de salários também, então isso vai deprimir a economia. O crescimento populacional para o Kalecki também tem uma importância como determinante do investimento. E à medida em que é frequente supor-se que o crescimento populacional seja um estímulo importante ao desenvolvimento econômico. É verdade que se o nível populacional se mantiver inalterado, a produção poderá aumentar somente por meio de uma elevação da produtividade do trabalho ou do aproveitamento do exército industrial de reserva, ou seja, aqueles trabalhadores que estavam excluídos do mercado de trabalho ou estavam em condições de trabalho muito precárias. Portanto, o crescimento da população amplia as potencialidades da expansão da produção a longo prazo. Resta ver, contudo,
se um aumento da população também propicia um estímulo ao desenvolvimento a longo prazo, contribuindo para o uso efetivo dessas potencialidades. Então, se a gente considerar um sistema estático e supor nele um aumento populacional, uma vez que a produção inicialmente permaneça estável, a longo prazo haverá um aumento do desemprego, porque se a produção não cresce e a população está crescendo, isso significa que vai ter mais oferta de trabalho do que demanda por ele. Então, uma parcela considerável da população vai ficar desempregada. Isso pressiona os salários para baixo, de modo que nos defrontamos então com a questão de saber se a queda dos salários a longo prazo estimula o desenvolvimento de uma economia capitalista. Convém salientar que uma queda dos salários a longo prazo irá tender a elevar o grau de monopólio e, portanto, a provocar uma transferência dos salários para os lucros. Longe de estimular a elevação da produção a longo prazo, tenderá a afetá-la desfavoravelmente. Daí aqui é só lembrar do modelo de distribuição de renda funcional do Kalecki, em que o crescimento ele está ligado também a uma participação maior dos salários na renda nacional, porque são eles que realizam a produção. Uma parcela da produção vai ser realizada pelos capitalistas, mas a existência de salários mais altos faz com que o consumo cresça, e esse consumo maior vai permitir a absorção dos produtos. Então, uma queda muito grande dos salários ela tem um efeito negativo, podendo causar um problema de superprodução, por exemplo. Lembrando que aqui o Kalecki está considerando a ideia de demanda efetiva, muito parecido com o Keynes. Então, essa queda dos salários ela afeta a demanda agregada de tal maneira que pode causar uma crise econômica. Isso é totalmente diferente do modelo de Solow, porque no Solow, por exemplo, a gente está considerando hipoteticamente um modelo de concorrência perfeita, em que as coisas vão se ajustar naturalmente. Aqui não. Então, por isso que essa queda nos salários ela pode afetar desfavoravelmente o crescimento de longo prazo. Bom, visto isso, como dá para perceber, um dos principais pontos aqui para o Kalecki é o investimento, como para entender a dinâmica do capitalismo, assim como é para o Keynes. Embora ele complexifique isso, mostrando a relação de lucros e salários e como isso se reflete no nível de investimento e de produção. Mas o comportamento do investimento ele afeta, como foi colocado anteriormente, os ciclos econômicos de um país capitalista. Então, nesse ponto a gente vai estudar agora a dinâmica cíclica do Kalecki. Então, para ele, vão ter 3 etapas relativas ao papel do investimento. A primeira é a tomada de decisões, depois os gastos e investimento e o início da operação do novo capital. A dinâmica associada ao investimento, considerada tal temporalidade, gerará o ciclo puro proposto por Kalecki, com reversão automática, podendo ser regular, explosivo ou amortecido. Ele envolve um mecanismo de recuperação natural. Então, resumidamente, o ciclo econômico do Kalecki vai se dar da seguinte maneira. Um aumento nos gastos em investimento aumenta a demanda e a massa de lucros, o que impulsiona nova rodada de um aumento no investimento, dados os valores dos parâmetros. Enquanto a taxa de decisões de investir superar a taxa de incorporação do capital novo, o grau de utilização estará aumentando e nos encontraremos em uma fase expansiva do ciclo econômico. Decorrido algum tempo, de acordo com as defasagens específicas, a nova capacidade produtiva começa a entrar em operação. O estímulo do crescimento e dos lucros passa a ser compensado pelo desestímulo gerado pela ampliação da capacidade produtiva, podendo fazer com que, dependendo dos valores dos parâmetros, a economia entre em fase de declínio, que será revertida quando o elevado nível de desinvestimento provocado pela depreciação compensa a trajetória descendente do nível de atividade e dos lucros
aumentando o grau de utilização e provocando o início da recuperação. Então, a dinâmica assim produzida e associada ao investimento na contribuição do CALEC é uma dinâmica essencialmente cíclica, podendo ser estável, amortecida ou explosiva. O conceito de ciclo aqui utilizado é mais próximo daquele herdado da física, que normalmente envolve a alternância regular de períodos de crescimento e de declínio da atividade econômica, com a alternância entre fases de recuperação e expansão por períodos de recessão e depressão. Então, o modelo Kalekiano ele explica as decisões de investir e a dinâmica associada a tais decisões a partir da influências autônomas e induzidas. A principal influência indutora seria o efeito dual e defasado do investimento, cujos parâmetros determinam a dinâmica cíclica automática regular ou semi-regular. As influências autônomas dizem respeito às constantes sujeitas a modificações de longo prazo, com destaque para os fatores de desenvolvimento como inovações, que conferem a tendência de crescimento da economia. Tá? Então, o que esse ciclo aqui ciclo econômico para o Kalec ele está colocando? Olha, o ciclo ele está muito ligado a tomar decisão em relação ao investimento. Então, à medida que a gente faz uma rodada nova de investimento, isso vai gerar uma expansão da produção. Uma expansão da produção aumenta o nível dos lucros e aumenta também a participação dos salários. Ao realizar esses salários em consumo, eles vão aumentar também as margens de lucro dos capitalistas, que vão ficar estimulados a realizar uma nova rodada de novos investimentos, de expansão dos investimentos. Só que à medida em que eles realizam essa nova rodada, por outro lado, e isso vai ter um efeito expansivo, né? Então a economia ela vai crescer, tá? Vai estar se elevando o nível do produto. Por outro lado, quando os investimentos realizados no presente e estimulados pela nova taxa de lucro se maturarem, o que vai acontecer? Vai aumentar também a taxa de depreciação, os custos de manutenção desse investimento, e isso vai desestimular a realização de novos investimentos. Então, com isso, a consequência é uma queda na taxa de lucro, uma redução do investimento, uma redução do nível de emprego, dos salários agregados e uma queda no consumo. Então, a gente tem uma fase de depreciação, né, que daí vai, à medida em que os investimentos passados se maturarem, vão permitir também o aumento da produção sem realização de novos investimentos, e com isso vai haver um processo de recuperação e a economia ela vai se comportar dessa maneira cíclica. Tá? Então, vocês veem que, sendo ainda possível ocorrer situações em que essas fases de recuperação ou de depressão sejam mais ou menos intensas à medida do comportamento de fatores autônomos, como a ocorrência de inovações, que nem que as empresas não necessariamente controlam perfeitamente aqui no modelo, né, expansão populacional, etc. Tá? E a existência de poupança, de mais ou menos poupança externa. Tá? Então, esses fatores também ajustam o ciclo, tá, ao redor da tendência de longo prazo. Bom, então, pessoal, esse foi o modelo Kalekiano. A gente encerra por aqui. E tenham bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição.